Olá, galera. Hoje nós iremos entrevistar aqui o professor Tarcísio, membro do Comitê de Ética com Seres Humanos, né? Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, esse é o nome correto, CEPS, que a gente chama. E nós vamos hoje tirar algumas dúvidas de como submeter um projeto, qual a importância do Comitê de Ética, né? Essa, novamente, é uma entrevista que a gente faz aqui mediante a coordenação de pesquisa do IFAM Campus Maués. Queria agradecer a disponibilidade do professor de fazer esse bate-papo aqui conosco, né? Professor Tarcísio, então, eu gostaria que o senhor se apresentasse aí, desse uma breve, um apanhado geral de suas atividades, mediante aí ao comitê, certo? Muito obrigado de antemão aí pela colaboração em prestar esses esclarecimentos. Olá, bom dia a todos, a todas. Em primeiro lugar, sim, eu quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui fazendo a divulgação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Eu sou o professor Tarcísio Normando, eu estou atualmente na coordenação do comitê, né? O Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos é um órgão colegiado ligado à CONEP, e atua principalmente com a garantia, né, dos direitos e dignidade dos participantes da pesquisa, né? A função precípua do Comitê de Ética é garantir direitos e dignidade dos participantes de pesquisa, assim como também dos demais pesquisadores, assim como de todos os envolvidos nos processos de produção de conhecimento que se utilizem de seres humanos. Nós somos um órgão colegiado, multidisciplinar, né? Somos formados atualmente por 10 professores do IFAM e mais 2 membros indicados pelo Conselho Regional de Saúde, e com esse quadro nós fazemos a apreciação de protocolos que são submetidos à Plataforma Brasil e damos pareceres, né, acerca das pesquisas que se realizarão e se utilizarão na sua metodologia, enfim, nos seus trabalhos com seres humanos. Perfeito, professor. Como a gente é aqui do IFAM Campus Maués, alguns projetos, inevitavelmente, vêm do PIBIC, né, que a gente desenvolve aqui, os professores desenvolvem aqui. Alguns eles a gente envia pela Plataforma Brasil, né? Eu gostaria de saber se esse comitê colegiado, né, com 10 membros, eles são distribuídos ao longo de todos os campos, né? Se tem membros do interior também participando, ou eles são exclusivos aí de Manaus ou da capital? Assim, os membros são professores do IFAM, tanto dos campi de Manaus, como de campos do interior. Atualmente, nós temos do interior representantes de Itacoatiara, sou eu, né, eu sou professor lotado no campus Itacoatiara, e também trabalho aqui no programa de pós-graduação em ensino tecnológico do CMC, no campo Lábrea e no campus São Gabriel da Cachoeira. Então, assim, nós fazemos reuniões virtuais, né? Nós fazemos reuniões através de salas de meeting, geralmente, e isso nos possibilitou a ampliação dos membros do comitê para companheiros dos campi do interior. Até então, o comitê era formado por
por professores, fundamentalmente dos campos de Manaus, por conta, inclusive, da condição de reunião. A partir do momento que a gente adotou as reuniões virtuais, a gente está conseguindo expandir a participação também para os campi do interior. E aí, assim, eu quero dizer que, assim, atualmente, os membros do Comitê de Ética do IFAM, eles são professores doutores. Mas a gente está aberto, né, a quem desejar fazer parte do Comitê de Ética, pode entrar em contato conosco, que a gente estuda as possibilidades, a gente estuda as condições. O nosso grande empecilho ainda é, como você bem sabe, nossas condições de conexão à internet, né? Nós nos reunimos uma vez por mês e, às vezes, a gente tem dificuldades que todos os professores, né, do interior consigam conectar por conta dessa internet que é sempre muito ruim, né, para o interior. Mas, assim, já fico de antemão o convite aberto. Quem se interessar em participar do Comitê de Ética pode me procurar, pode procurar a gente no comitê para a gente conversar. Ah, perfeito. Uma outra pergunta aqui na internet, não sei se foi aqui no IFAM que caiu, deu uma travada aqui, mas eu consegui entender. Já peguei tudinho. Uhum. O legal, então, dá para a gente ver que o uso da tecnologia e o Meet, ele veio, então, para integrar, né? Tornar uma equipe muito mais multidisciplinar, agregando, então, membros de outros interiores, né? Uhum. Que tem uma visão, querendo ou não, a gente tem uma visão diferente de quem trabalha, por exemplo, no IFAM CMC, Zona Leste, né? Então, a gente tem uma visão, uma vivência diferente. Aí, você falou, então, de como ingressar no comitê, aí eu lhe pergunto, para você se cadastrar, dizer, não, eu quero talvez contribuir com o comitê de ética, como a gente faz para esses que têm interesse em participar do comitê de ética? Tem algum pré-requisito? Ou você tem que ter exclusivamente doutorado? Ou não? Talvez pode ser você tenha o título de mestre já da área, tenha um conhecimento prévio da área também, gostaria de se inscrever, como faz? Tá. Assim, primeiro, o ideal é que o comitê tivesse representantes das várias áreas de saber. Nós hoje não temos isso. Nós não temos representantes das várias áreas de saber, o que não nos permite, por exemplo, fazer apreciação de determinados protocolos de pesquisa por não termos expertise, né? Hoje em dia, nós temos professores na área de história, na área da pedagogia, na área das ciências biológicas, na área da matemática, enfim. Mas a gente precisa ampliar esse escopo de professores. Muito embora os projetos, como o comitê é multidisciplinar, não significa dizer que você o membro do comitê só vai avaliar o projeto da sua área. Eu sou formado em História, então só avalio o projeto de História. Não. Nós avaliamos de uma maneira geral, entendendo o que é importante que a gente avalie. Essa é a orientação que a gente segue. O regimento do Comitê de Ética, ele não estipula uma titulação mínima. Por tradição, o comitê existe desde 2016, quando ele foi criado, mas ele só começa a funcionar para valer em meados de 2017. Por tradição, o comitê tem sido composto de professores doutores, mas isso não é um pré-requisito, né? Isso não é um impeditivo. Inclusive, os membros indicados pelo Conselho Regional de Saúde não têm essa titulação, enfim. Então, assim, o que a gente precisa, fundamentalmente, são de professores comprometidos, né, de servidores comprometidos com essa atividade. É uma atividade assim que nos demanda
um certo tempo, né, assim, que nos faz fazer uma leitura, nos faz verticalizar em discussões que às vezes fogem um pouco da nossa área de formação inicial, mas assim, o que nos serve são professores, são servidores comprometidos com essa discussão. Pelo regimento, nós temos várias formas de ingresso no comitê. A gente pode fazer uma chamada, a gente pode fazer um edital, a gente pode fazer um convite. Então, assim, eu estou na gestão do comitê, esse ano eu completo 2 anos, em maio, e a gente tem tentado expandir, né, através de convite, os membros do nosso comitê. E a gente também tem trocado membros do comitê, enfim, alguns precisam sair, outros, né, já se sentem realizados nessa atividade, outros têm outros compromissos, enfim, então a gente está sempre buscando assim a composição dos quadros. Por isso, assim, se você conhecer alguém, se você tiver a fim de entrar no comitê, me procura o comitê para a gente conversar, para a gente chegar aí eu explico melhor o funcionamento, enfim, e a gente chega a um denominador. A distância, portanto, não é um impeditivo. Perfeito, professor. Então já fica a dica aí para quem quiser participar e contribuir com o comitê, já fica a dica aí para entrar em contato com o senhor. Mas vamos entrar no assunto já sobre o comitê. Qual que é, na sua visão, qual que é a importância do comitê para a instituição, para os trabalhos de pesquisa da instituição? Qual a importância do comitê de ética? A ideia de um comitê de ética é qualificar, né, a pesquisa. Essa é a ideia do comitê de ética. É qualificar a pesquisa, é ajudar no processo de estabelecimento de boas práticas de pesquisa, né, e especialmente, na medida que a gente faz isso, obviamente, a gente valoriza o pesquisador, né? Na medida que o comitê de ética, ele avalia um protocolo de pesquisa como aprovado, ele está ali em consonância com o pesquisador, ele está ali credenciando, né, dando mais um selo de aprovação na sua pesquisa, mas, fundamentalmente, o comitê de ética ele se preocupa com os participantes da pesquisa, com aqueles sujeitos, com aqueles homens e mulheres que serão alvos do pesquisador, né? Que serão entrevistados, que participarão de dinâmicas diferentes, que fornecerão, de alguma maneira, dados para o pesquisador. O Comitê de Ética tem a preocupação de que as atividades de pesquisa respeitem esse participante, esse sujeito, respeite nas suas condições sociais, econômicas, psicológicas, respeite na sua cultura, enfim, e que a pesquisa não seja demasiadamente ou injustificadamente invasiva a este participante. Então, se por um lado a gente colabora, o comitê, né, ao fazer a análise do protocolo, ele dá ali uma chancela ao pesquisador, por outro lado, nosso papel é de garantir que essa pesquisa realizada não fira, de alguma maneira, os direitos, a dignidade daqueles que participam da pesquisa. Então, essa é a centralidade. Obviamente que, lateralmente, há outros implicativos, né? Então, veja, várias revistas científicas, né, com qualis bem elevado, hoje só aceitam artigos para publicação, né, de pesquisas que tenham passado por comitê de ética, né? Não é uma obrigatoriedade. Você não vai encontrar nenhuma legislação dizendo que o pesquisador tem que submeter sua pesquisa
ao Comitê de Ética como obrigatoriedade. Mas o que a gente tem é uma percepção na vida acadêmica que o Comitê de Ética tem um papel importante e que, por isso, especialmente em revistas com qualis mais elevado, eles já fazem a solicitação. Perdão, eles já fazem a solicitação de que a pesquisa tenha sido protocolada no Comitê de Ética. Perfeito. Então já fica aí mais uma ressalva, né, de que você que quer estar desenvolvendo projeto, quer submeter para uma revista Qualis B, Qualis A, fica a dica para submeter ao Comitê de Ética, né? Mas que com certeza a revista vai cobrar essa avaliação do comitê, né? Mas minha pergunta também é quando nós devemos submeter esse projeto? Claro que nem todo projeto de pesquisa precisa passar pelo Comitê de Ética. E quais são os critérios para você submeter esse projeto? Por exemplo, ele tem que atender a algum critério em específico? Tá. Primeira coisa, assim, fundamental de se entender é a seguinte. Você só pode submeter ao Comitê de Ética pesquisas que serão realizadas, pesquisas que já foram realizadas ou pesquisas que já estão em andamento na sua fase de trabalho de campo. Essas pesquisas não podem ser submetidas ao Comitê de Ética, ok? Então, assim, se você já iniciou a fase de campo da sua pesquisa, já começou a desenvolver trabalhos com os participantes da pesquisa, ou se sua pesquisa já está finalizada, ela não é objeto de apreciação do Comitê de Ética. O Comitê de Ética não vai apreciar a sua pesquisa. Fora isso, envolver os seres humanos, você pode submeter o projeto a um protocolo de pesquisa para ser avaliado. Independente se é um trabalho de pós-graduação, de doutorado, de mestrado, de especialização, se é um trabalho de graduação, se é um trabalho de iniciação científica, de PIBIC Júnior, se é um trabalho de conclusão de curso, independente do nível desse trabalho. A legislação diz que só há alguns poucos casos, em que não se precisa submeter ao Comitê de Ética. Se for uma pesquisa de opinião pública, não precisa submeter. Se a sua pesquisa ela trabalhar com informações que já são de domínio público, não precisa submeter. Se for uma pesquisa censitária meramente, não precisa submeter. Se você usar um banco de dados que não há possibilidade de identificação individual do participante, não precisa submeter. Se você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, uma revisão de literatura, não precisa submeter. Se você vai fazer uma pesquisa que objetiva apenas o aprofundamento teórico, sem revelar identidades, ou uma atividade que tem um intuito de educação, de treinamento, de ensino, sem a finalidade de pesquisa, também não precisa submeter. Fora esses casos, todas as pesquisas que envolvam seres humanos precisam ser submetidas ou podem ser submetidas ao Comitê de Ética. Sempre lembrando, submetidos na fase anterior à aplicação do trabalho de campo com os participantes da pesquisa. Então, na fase inicial, ali, antes de iniciar, por exemplo, algum formulário, alguma atividade, já pode submeter ao comitê. Exato. Mas aí eu lhe pergunto, quais os passos, né? Quais os passos que para submeter esse projeto? Você tem um projeto ali, foi aprovado, tal. Aprovou o projeto, já quero subir, vou trabalhar com
essa Para mim, submissão, então? tá. Olha só, deu uma travadinha, mas eu acho que eu entendi sim. Os passos são: você tem que entrar no site da Plataforma Brasil. Se você não tem cadastro ainda, você vai fazer um cadastro no site da Plataforma Brasil. E toda a documentação você vai submeter na Plataforma Brasil. Toda a documentação é submetida na Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil, ela encaminha os projetos, os protocolos de pesquisa, né? A partir do momento que você submete, né, os documentos na Plataforma Brasil, você cria um protocolo de pesquisa e a CONEP, né, que é o órgão nacional ligado ao Ministério da Saúde, ele encaminha esses protocolos. A nós, Comitê de Ética do IFAM, cabe-nos avaliar obrigatoriamente os protocolos de pesquisa de pessoas ligadas ao IFAM. Então, se você é professor do IFAM, o seu protocolo de pesquisa certamente cairá aqui no Comitê de Ética do IFAM. Se você é professor do IFAM, mas você está fazendo um mestrado, um doutorado na Universidade Federal do Amazonas, é muito provável que vá cair no Comitê de Ética da Universidade Federal do Amazonas. Então, nós, do Comitê de Ética, nós não recusamos protocolos da nossa instituição, mas temos o direito de recusar protocolos de pesquisadores de outras instituições se nós acharmos que não temos condições adequadas para análise de um determinado protocolo. É o que a gente acaba acontecendo, por exemplo, conosco, com protocolos na área de psicologia, por exemplo. Nós não temos uma pessoa formada em psicologia no nosso comitê de ética. Então, a gente só analisa se for realmente do IFAM. Se não for do IFAM, a gente prefere devolver para a CONEP. Bom, então você fez ali o cadastro, encaminhou os documentos na Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil encaminha para a Secretaria do Comitê de Ética do IFAM. Então, essa secretaria ela vai ter 10 dias, né, para fazer a recepção e validação documental. Depois que a secretaria faz a recepção e a validação dos documentos, é passado para o coordenador do Comitê de Ética, que distribui os protocolos de pesquisa entre os membros, né, de maneira mais ou menos equitativa. Os membros recebem os protocolos, elaboram os pareceres, e esses pareceres são colocados para discussão nas reuniões ordinárias do colegiado. O colegiado debate o parecer, né, do membro e define os status do protocolo. Só há 3 status possíveis, né? Há o status de aprovado, então o protocolo está redondinho, o comitê de ética carimba, diz, olha, é isso, para isto que você nos enviou, você está liberado para realizar a pesquisa. Há o status de de pendências, é quando o comitê de ética identifica que são necessários alguns ajustes no protocolo, e há o caso de não aprovado, que é quando o protocolo tem assim falhas muito graves que não conseguem ser resolvidas com emendas. Então, aí ele é não aprovado, e aí depois o pesquisador pode, a qualquer tempo, enviar um novo protocolo de pesquisa para o comitê. Este processo todo, ele dura pelo menos 40 dias. Pelo menos 40 dias. Entre o momento que o pesquisador
encaminha o protocolo para a Conep, nós recebemos, fazemos a validação, dura pelo menos 40 dias. Por que eu digo pelo menos? Porque, assim, nós nos reunimos uma vez por mês. Então, sempre há reuniões ordinárias do Comitê de Ética do IFAM, nas segundas sextas-feiras de cada mês. Nas segundas sextas-feiras de cada mês, nós nos reunimos ordinariamente. Então, dependendo de quando você submete o projeto, né, de repente você submete o projeto no dia, sei lá, no dia 1º de abril. Não vai dar tempo de chegar para a reunião do dia 9, né? Nossa próxima reunião é agora, dia 9 de abril. Então, não vai dar tempo, vai ficar para a reunião de maio. Bom, quando, na eventualidade de um protocolo ser avaliado pelo colegiado como pendente, o colegiado emite um documento dizendo quais são as pendências. Olha, você falhou aqui, 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 você precisa resolver isso, isso e aquilo. A partir daí, o pesquisador tem 30 dias para resolver as pendências e reencaminhar pela plataforma Brasil, né, a solução dessas pendências. Isso é muito comum, é relativamente comum que a gente tenha essa situação. Então, o pesquisador tem 30 dias. Então, o status do projeto só pode ser aprovado, com pendências ou não aprovado. Eventualmente, pode acontecer assim, o pesquisador submeteu ao Comitê de Ética, mas por algum motivo ele resolve que não quer mais o parecer, né? Que não vai esperar, que não precisa, enfim, por algum motivo. Ele pode pedir a retirada do protocolo. Isso também é uma possibilidade. O pesquisador pede a retirada do protocolo de pesquisa. Entendi, perfeito. Então, algumas situações, né? Importante informar também que na plataforma Brasil existe formulários, né, que você pode baixar para ver como submeter o projeto direitinho, né, quais os passos, como fazer cadastro e o passo a passo de submissão do projeto. Aí me vem, existe uma documentação específica que o proponente deva ter em mão, por exemplo, algum formulário específico? Vou lhe dar uma situação aqui. O proponente vai realizar uma pesquisa com os alunos do IFAM, certo? A pesquisa será através de formulário, hoje em pandemia vai ser através de Google Forms, certo? Existe algum documento específico, por exemplo, de padrão, de como deve ser esse questionário, esse formulário? Existe isso? E ele submete. E outra pergunta: quais as documentações que o orientador, que o proponente deva enviar para ele ser passado de primeira ali? Tá. Pergunta muito importante essa. Então, olha só, na plataforma Brasil, você tem ali alguns manuais que são dispostos pela plataforma, pela Conep, né, de orientação, né, para você se guiar nesse processo, para evitar justamente protocolos com pendência. Na plataforma Brasil, você vai colocar dados e ela vai gerar, né, um projeto básico. E ela também gera uma folha de rosto que você precisa preencher. Bom, vou falar primeiro sobre a folha de rosto, e aí de cada documento eu vou comentando um pouquinho. Na folha de rosto, quando as pesquisas são realizadas por professores do IFAM, uma pesquisa de um professor do campus Maués. O que precisa fazer? Você precisa preenchê-lo direitinho, bonitinho, com todas as informações, e no final precisa ter a assinatura e o carimbo da autoridade máxima da instituição. No caso do campus Maués, é o DG do campus. Então, o DG vai lá, assina, carimba, você coloca lá os dados do DG,
E isso é importante, porque assim, muitos protocolos voltam porque não estão carimbados, ou porque, enfim, identificam outro sujeito como autoridade. Não, é professor do IFAM, então assim, você pega a assinatura do DG do campus, já resolve a situação. Você tem alguns documentos que são obrigatórios que se apresente. Tem alguns documentos, sim, que são obrigatórios que se apresente. A folha de rosto é um desses documentos. Né? O projeto básico é outro, mas o projeto básico é gerado, né, com as informações que você coloca dentro da plataforma Brasil. Você precisa colocar um projeto detalhado, uma brochura, né? E assim, alguns pesquisadores colocam o próprio projeto que submetem, então, quando é projeto PIBIC, né, eles pegam aquele documento que é gerado, né, no SIG e coloca como projeto detalhado, enfim. É preciso ter o cronograma. O cronograma, volto a fixar bem isso. No cronograma, você só pode prever as atividades de campo, né, depois que se passar pelo Comitê de Ética. Então, se a sua previsão é encaminhar o protocolo em abril, preveja no seu cronograma, em junho ou julho, o início do trabalho de campo, porque vai lhe dar a folga, né, necessária, vai que tem alguma coisa para você resolver, enfim. É preciso ter uma carta de anuência. Então, se a sua pesquisa se dará lá no campus Maués, então você precisa de uma carta do DG dizendo que está ciente e que anue que a pesquisa seja realizada no campus. Precisa de uma carta de infraestrutura. Se você vai usar a infraestrutura do campus, sala de aula, laboratório, algum veículo do campo, alguma ferramenta do campus, é preciso também que o DG faça uma carta anuindo isso, né, dizendo que concorda, que está ciente, que concorda com o uso da infraestrutura do campus. Mas eu não vou usar a infraestrutura do campus. Então, o que é que eu faço? Eu faço uma carta dizendo o seguinte, que eu, pesquisador fulano de tal, não utilizarei a infraestrutura da instituição. Pronto, basta isso. Um outro documento importante, e esse documento é um documento assim que traz muitas dúvidas e que, disparado, é o documento no qual a gente mais identifica pendências, é o TCLE. O TCLE é o termo de consentimento que o pesquisador ele precisa apresentar para o comitê de ética. Esse documento, esse termo de consentimento, ele é direcionado a cada grupo de sujeitos que serão pesquisados. Então, imagine que você tem uma pesquisa que vai envolver professores e comunitários. Você tem que fazer um TCLE voltado para os professores e um TCLE voltado para os comunitários. Se o sujeito da sua pesquisa é um aluno, por exemplo, menor de idade, ou uma pessoa legalmente incapacitada de decidir, você precisa fazer um TALE, que é um termo de assentimento que o pai deste aluno precisa assinar. Então, vamos imaginar, hipoteticamente, que eu queira fazer uma pesquisa com alunos do primeiro ano do curso de agropecuária, hipoteticamente. E são alunos menor de idade. Então, eu preciso fazer um TALE para os pais desses alunos, os pais vão assentir, né, a participação dos seus filhos, mas eu também preciso fazer um termo de consentimento do aluno. Então, o pai concorda com a pesquisa, mas o aluno precisa concordar. Porque o pai pode concordar e o aluno dizer, não, eu não quero participar da pesquisa. A pesquisa, o participante da pesquisa,
ele não pode ser constrangido a participar da pesquisa, ele tem que ser convencido a participar da pesquisa, né? Então, assim, se você, o termo de consentimento e de assentimento é essencial, essencial. E, assim, é uma das causas que mais volta a projeto. Então, você faz um termo de consentimento para os grupos que serão pesquisados especificamente, e no caso de pessoas menores de idade ou de pessoas incapacitadas de decidir, ou ainda em casos que você queira fazer uma pesquisa numa comunidade que tem uma liderança. Vamos imaginar uma comunidade indígena que tenha um líder, lá em São Gabriel da Cachoeira, né, a gente chamava esse líder de capitão, né, que tenha um capitão, e esse capitão que decide, né, que dá autorização, digamos assim, em nome da comunidade. O capitão precisa também, você precisa fazer um termo de assentimento para este líder, para essa liderança, no caso de haver, né, comunidades com essas características. Beleza. Bom, mas o que precisa ter no TCLE e no TALE? O que o TCLE e o TALE, que informações precisam ter nesses documentos? Primeiro, este documento ele deve ser redigido sempre em forma de convite. Eu, pesquisador fulano de tal, estou convidando o senhor, a senhora, né, a participar da pesquisa. Sempre redigido em forma de convite. Sempre. Muito bem. Depois eu entro em alguns detalhes do TALE, mas assim, então ele tem que estar sempre redigido em forma de convite. Ele precisa dizer quem é o pesquisador responsável, o pesquisador secundário, precisa dizer qual é a pesquisa, quais são os objetivos da pesquisa, porque a ideia do documento é deixar o sujeito plenamente informado daquilo que ele vai participar. E aí a gente chega num tema que sempre é polêmico, que sempre dá discussão. O termo de consentimento e de assentimento precisa dizer dos riscos e benefícios da pesquisa para o sujeito. Aí, geralmente, a pessoa pula, né? Mas como assim risco? Toda pesquisa tem risco. Toda pesquisa agrupa algum tipo de risco. Às vezes, e na maioria das vezes, para o nosso caso, que somos pesquisadores muito mais ligados à área das humanidades, né, ou com as metodologias que nós utilizamos, são riscos mínimos, mas eles existem. Tipo o quê? Você vai aplicar um questionário, o risco pode ser o de constranger o aluno com as perguntas, o participante da pesquisa com as perguntas. O risco pode ser de tomar excessivamente o tempo deste participante, ou então fazer com que ele reviva situações constrangedoras, situações de revitimização, enfim. Ainda que mínimos, esses riscos não podem ser deixados para trás. Não existe pesquisa sem risco. E quanto aos benefícios, os benefícios, eles são sempre diretos e indiretos. Obviamente que o benefício direto é aquele, né, que chega direto ao participante da pesquisa. Então, um benefício direto é o participante ele vai, enfim, ter horas de lazer com a dinâmica que vai ser realizada, né, durante a coleta de dados. Então, a gente vai fazer uma coleta de dados com alunos através de uma gincana, hipoteticamente. E há benefícios indiretos, que são benefícios para a área de conhecimento, né, para a instituição onde está sendo produzida aquela pesquisa, aquele saber, enfim, tudo mais. Bom, mas além dos riscos e benefícios, é preciso deixar claro no TCLE e no TALE que, em caso, isso também é muito polêmico, mas é muito importante, em caso de algum eventual
alguma eventual complicação, se o sujeito se machuca durante a realização de uma das estratégias, ele tem direito a ser indenizado. Então, vamos imaginar que você esteja numa dinâmica, e nessa dinâmica de perguntas e respostas, o aluno, sei lá, escorrega, cai e torce o pé. Você precisa dar assistência a este participante da pesquisa, levá-lo ao hospital, né, custear o remédio, porventura o médico passe, enfim, alguma coisa nesse sentido. E, obviamente, o participante da pesquisa não pode ter prejuízo. Então, assim, se o participante da pesquisa tem que se deslocar da sua casa até o local onde a pesquisa será realizada, então você tem que prever forma de custear o mototáxi desse aluno. Ou então você próprio vai na casa do aluno, enfim, e evita esse custo. São detalhes que geralmente dão polêmica, porque geralmente o cara diz assim, olha, mas, poxa, eu sou pesquisador, não tenho recurso para essa pesquisa. Eu entendo, eu compreendo isso, também sou pesquisador. Sei das agruras que nós passamos em termos de financiamento de pesquisa. Mas essas são determinações da legislação. Não adianta você omitir isso no documento, que vai bater no comitê de ética, vai voltar. Agora, a gente precisa compreender que muita da lógica do comitê de ética surgiu, os comitês de ética, eles surgem nas áreas médicas, né? Nas áreas de saberes médicos, nas áreas de saberes farmacêuticos. Significa dizer que quando alguma dessas lógicas são pensadas, elas são pensadas para grandes empresas que têm recursos muito definidos para essas pesquisas e acabaram depois sendo adaptadas para as áreas de ciências humanas, enfim. Ainda sobre o TCLE, você sempre encerra o TCLE e o TALE deixando claro que o Comitê de Ética é um órgão a qual o participante pode se valer em caso de dúvida, em caso de descontentamento. Então, você precisa informar qual é o papel do Comitê de Ética e o endereço do Comitê de Ética. O participante da pesquisa precisa saber disso. E ele tem o direito, e fica expresso isso no TALE ou no TCLE, que ele tem o direito de se retirar da pesquisa a qualquer momento sem prejuízo. E só para finalizar, porque é o documento talvez central do processo, né? Você já viu que se você for fazer um TCLE, um TALE escrito, né, ele vai ter mais de uma lauda, porque são muitas informações. Então você sempre coloca nas laudas um campo para rubrica e sempre uma informação. Página 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. O campo para rubrica e na página final o campo para assinatura, né, assinatura e os dados dos participantes da pesquisa. Porque isso também, eu volto a dizer, isso é um elemento que faz muitos TCLEs e muitos TALEs voltarem. Agora, você fez uma pergunta, me desculpa, eu sei que eu estou me alongando, mas só para deixar esclarecido, você fez uma pergunta assim, a gente, por conta da pandemia, a gente está vivendo uma realidade de pesquisa feita de maneira virtual. Agora, mês passado, a CONEP, ela elaborou uma orientação para esses casos, né? Para o que fazer quando as pesquisas acontecem em ambiente virtual, ou que tenha qualquer etapa em ambiente virtual. É preciso, então, assim, tem um comunicado da CONEP que diz assim, basicamente, depois eu vou encaminhar para você ficar com essa documentação, mas assim, basicamente,
diz que o pesquisador precisa ter os cuidados com esse ambiente virtual, né? Porque assim, deixar informações na nuvem pode dar, né, pode ocorrer que vazamento de informações, né? Sempre que possível, terminada a pesquisa, retirar da nuvem essas informações, né? Vai usar o Google Forms, enfim, terminou a pesquisa, legal, baixa os dados, enfim, e retira da nuvem para que não haja, né, possibilidade de vazamento de informações. Há outras orientações, mas assim, já há uma orientação, uma normatização da CONEP para esses casos de pesquisa que tenha qualquer etapa em ambiente virtual. Agora sim, a gente lida com um documento escrito porque é o mais comum. Há casos em que um talho, um TCLE escrito não é o adequado. Vamos imaginar que você esteja fazendo uma pesquisa com vítimas de violência. Você está fazendo uma pesquisa, hipoteticamente, com mulheres vítimas de violência doméstica. A pessoa não pode chegar com uma via do TCLE em casa, porque isso pode colocá-la em risco. O pesquisador pode criar um aplicativo no celular, pode criar um link virtual, né, para a pessoa ler o TCLE e dar um joinha, dar um ok, um concordo. Isso serve para o comitê de ética também, desde que você encaminhe tudo isso explicando. Aproveitando esse ensejo aí que você falou, essa mesma linha de raciocínio serve para quem está fazendo, por exemplo, uma pesquisa hoje com Google Forms, deixar, por exemplo, descrito, logo no, você tem a possibilidade de fazer várias sessões no Google Forms. Na primeira sessão, você deixa, então, todas essas informações do TCLE e do TALE. Aí, lá embaixo, você diga, eu concordo. Aí só passa para a próxima fase se você concordar com esse avanço, né? Com essas características que você citou aí, né? Descrevendo certinho, direitinho. Beleza, concordou? Passa para a próxima fase. Pode ser assim? Pode ser sim, não tem problema nenhum. Eu só estava citando o exemplo do documento escrito porque acaba sendo mais comum, mas pode ser um aplicativo de celular, pode ser através do Google Forms, você só precisa encaminhar isso tirar os prints, enfim, na hora que for submeter a documentação na plataforma Brasil, né? Porque aí a gente pega tudo isso, vê o link, né, avalia o print, vê o link, entra lá no link, dá uma testada e tal, mas assim, não tem problema nenhum. A CONEP, né, ela orienta assim, nesse sentido, especialmente se você tem casos com populações, né, com participantes de pesquisa que podem se colocar em perigo na hora de participar de uma pesquisa. Eu queria lembrar só uma coisa que eu acabei não falando. Se você está fazendo pesquisa com população indígena, além de ser avaliado no comitê local, no caso no comitê do IFAM, né, no caso específico de população indígena, ou no caso de pesquisa que seja multicêntrica, ou seja, que tenha participantes, né, de outras instituições internacionais, ou que esteja coletando dados biológicos, né? Nesses casos, a pesquisa, além de passar pela CONEP, além de passar pelo CEP, vai também para a CONEP. Então, se você está fazendo pesquisa com comunidades indígenas, saiba que ela vai passar por uma avaliação aqui e depois vai passar por uma avaliação em Brasília pela CONEP. E aí, nesses casos, aumenta mais 2 meses em Brasília o prazo de tramitação, só para ter uma ideia. Se for com comunidade indígena, ela demora um pouco mais para tramitar, porque passa por aqui, tem que estar aprovado aqui para depois ser submetido à CONEP. Perfeito. Então, só lembrando para vocês que estão assistindo, né, e querem fazer
esse trabalho de pesquisa e submissão. Então, o prazo, então, é sempre submeter antes de iniciar a parte de campo, análise, submissão de Coleta de formulários, dados. coleta de dados. Antes de fazer isso, submeter o projeto na Plataforma Brasil, certo? E esperar, gira em torno de 40 dias, né? Após você submeter a resposta de um parecer, dar o parecer. É isso, né? Olha só, eu falo sempre pelo menos 40 dias. Por quê? Porque, assim, em janeiro, nós não nos reunimos, né? Férias dos professores, não tem como a gente fazer reunião. Em dezembro, como a gente tem final de ano, todo mundo é professor, né? Fica ali, né, assoberbado para finalizar o ano, a gente antecipa a reunião para a primeira semana de dezembro. Então, sempre, assim, entre o final do ano e o início do ano, há sempre um acúmulo de protocolos. A gente já teve, assim, situações que nós tivemos pareceristas que tiveram Covid, então não puderam... Então, assim, são pelo menos 40 dias. Esse é o prazo mínimo que você vai tramitar o seu projeto ali. Nós tentamos, nós, do Comitê de Ética, e aqui eu faço meia-culpa, nós tentamos dar celeridade à tramitação dos protocolos. Mas, assim, a gente tem ainda atrasos de avaliação no Comitê de Ética. A gente tenta agir de maneira que coloque tudo dentro da regularidade, mas nem sempre nós conseguimos. Então, assim, sendo muito honesto, né, com todos. Então, às vezes, há atraso na avaliação, passa de uma reunião para outra, por uma série de fatores que, às vezes, independem da gente. Mas, assim, são pelo menos 40 dias. E protocolos de pesquisa que vão trabalhar com populações indígenas, aí tem que obrigatoriamente subir para a CONEP. Beleza. Uma pergunta que me surgiu, que fizeram antes dessa nossa entrevista, posso submeter o projeto no protocolo do campus e o campus envia para a Plataforma Brasil? Não. Não, perfeito. O protocolo é sempre do pesquisador, né? Não existe um protocolo da instituição, sempre tem um pesquisador responsável. Se a pesquisa é de um aluno de graduação, quem será o pesquisador responsável será o seu professor orientador. Se a pesquisa é de pós-graduação, você mesmo já é responsável pela pesquisa, você mesmo pode submeter. Mas no caso de uma pesquisa de PIBIC ou uma pesquisa de graduação, não é o aluno que vai submeter o protocolo, perdão. É o pesquisador, é o orientador. Perfeito. Só ressaltando aqui, então, que o protocolo, a nova orientação que foi passada para esses projetos que são desenvolvidos de forma virtual, eu vou deixar no link da descrição desse vídeo aqui, a partir do momento que o professor encaminhar, eu deixo na descrição, você pode baixar e ficar por dentro das orientações. Fica mais fácil, eu vou encaminhar também um modelo de TCLE. Eu vou encaminhar também um modelo de TCLE, porque, como eu falei, assim, eu vou encaminhar para você esse documento da CONEP, agora do início do ano, o modelo do TCLE TALI. Vou encaminhar para você também as três legislações que eu acho que são essenciais. Não são as únicas, mas são legislações essenciais para o pesquisador ter clareza assim, de como proceder. Uma é a Resolução 466 de 2012, que é a resolução mais geral da CONEP, a Resolução 510 de 2016, que trata da pesquisa com seres humanos na área de ciências humanas, e a Resolução 304, que é a resolução que trata da pesquisa com povos indígenas, tá? Com populações indígenas. Essas três legislações, elas assim, são essenciais para
para o pesquisador que quer submeter protocolo na Plataforma Brasil. É claro que existem outras, mas com essas três, né, a geral, das ciências humanas, e no nosso caso aqui na região, que trabalha com populações indígenas, eu acho que sem essas, sem uma boa leitura delas, fica difícil você fazer um projeto para ser aprovado. Mas eu vou mandar tudo isso para você e você disponibiliza, porque infelizmente o nosso site da UFAM não é exatamente o site mais agradável para a gente lidar, e essas informações meio que se perdem lá dentro, então fica mais fácil você divulgar entre os interessados. Já está aqui na descrição, então, do vídeo, quando eu subir o vídeo vai estar na descrição. Uma pergunta agora importante aqui. Ok, o orientador, o proponente submeteu o projeto, passou por avaliação do comitê de ética e, infelizmente, o projeto ele foi recusado, não foi aprovado. O que fazer? Ele pode ressubmeter esse projeto, no entanto, ficar ciente que se tem 40 dias e, em caso de, por exemplo, PIBIC, que você tem 12 meses, esse prazo aí ele pode ir encurtando, né, para começar a desenvolver o projeto. Em caso, aqui, posso submeter, vai fazer uma nova reavaliação. Não quero mais submeter o projeto. Quais são as consequências de não submeter esse projeto para o comitê de ética futuro, né? Passou pela avaliação, foi negado, não vou submeter mais, o que acontece? Tá, olha só, assim, primeiro dizer assim, que não aprovações, elas não são comuns no nosso comitê, tá? Elas não são comuns. Só são não aprovados os protocolos que já tiveram início seus processos de pesquisa de campo. Então, nesse caso, não tem que se faça, não tem que se argumente. Ou então, a gente ainda recebe projetos de pesquisas que já foram realizadas, né? Às vezes o cara quer submeter, né, o pesquisador, perdão, ele quer submeter a pesquisa a uma revista, aí a revista cobra o número do CAI, e ele não tem, aí ele submete, mas assim, se já foi realizado, não tem mais como. O mais comum é que a gente tenha projetos com pendências. Sempre que houver pendências no projeto, né, no parecer, sai a lista dessas pendências. Sai a lista dessas pendências, e aí o pesquisador se guia, né, para resolver as pendências que aparecem ali. Apenas nos casos, o pesquisador manda, tem uma outra situação, o pesquisador manda o protocolo, a gente identifica pendências, manda a lista de pendências, o protocolo retorna com os mesmos defeitos, isto é, sem terem sido realizadas as correções, aí também é motivo para reprovação. Mas, caso contrário, a tendência é que o pesquisador resolva as pendências, encaminhe para nós e a gente aprove. Muito bem. Se o pesquisador não submete o projeto ao comitê de ética, ou se ele é reprovado e resolve não submetê-lo, quais as implicações disso? Se houver uma denúncia ao comitê de ética de uma pesquisa que desrespeite os participantes, que seja desnecessariamente invasiva, que traga algum tipo de malefício ao participante, à dignidade do participante da pesquisa, é função do Comitê de Ética dar prosseguimento a essas denúncias, inclusive, se for o caso, acionando o Ministério Público. Então, assim, se houver denúncia de pesquisador, né, um pesquisador está fazendo um trabalho numa comunidade, essa comunidade se sente, de alguma maneira, constrangida, invadida, enfim, e faz uma denúncia ao Comitê de Ética, o Comitê de Ética terá que dar
prosseguimento. Primeira coisa que a gente faz, passou pelo comitê de ética? Passou. O que ele está... o protocolo da pesquisa que ele está aplicando é o mesmo protocolo de pesquisa que foi avaliado no comitê? Sim, é o mesmo protocolo de pesquisa que foi avaliado no comitê. Então, a gente vai argumentar junto ao denunciante que não há problemas naquele protocolo que foi avaliado. Ele está aplicando um protocolo de pesquisa diferente do protocolo de pesquisa que foi avaliado pelo Comitê de Ética. E aí o Comitê de Ética vai acionar as instâncias que se fizerem necessárias para suspender a pesquisa e, enfim, dar os prosseguimentos que forem necessários para isso. Nunca houve caso no Comitê de Ética do IPHAN que foi necessário agir desta maneira. Então, eu estou falando, portanto, do que pode acontecer hipoteticamente. Os projetos que foram submetidos são de pesquisadores comprometidos, responsáveis, que seguem as orientações de correção de pendências. Então, a gente nunca teve denúncias no Comitê de Ética de alguma pesquisa que tenha se realizado de maneira inapropriada ou de forma diferente daquilo que foi aprovado. Se houver, a gente precisa dar sequência à denúncia. Perfeito, professor. Excelentes esclarecimentos, né? É muito importante deixar bastante claro isso, principalmente para os novos colegas que estão entrando na pesquisa, que estão desenvolvendo atividades e não sabem como fazer uma submissão. Eu acho que esse vídeo aqui é o básico, o essencial. A gente conseguiu esclarecer todas as dúvidas, né, do passo a passo da submissão, do que deve conter nesse protocolo e como submeter esse projeto ao Comitê de Ética. Eu acho que conseguimos esclarecer de forma bastante satisfatória. Eu não tenho mais dúvida, consegui entender, né? Creio que quem está assistindo aí também conseguiu pegar o fio da meada e vai desenvolver um projeto legal, vai passar pelo Comitê de Ética sem problema algum. Dessa forma, eu gostaria de encerrar, então, nossa entrevista aqui, e queria, antes de mais nada, pedir desculpa a quem está assistindo. Eu não sei se em algum momento deu uma travada aí no vídeo, mas o áudio ficou, eu acho que dá para ouvir. Mesmo se você não conseguir ver, dá para ouvir tranquilamente. Qualquer coisa, dá uma pausada, volta um pouco, se você não entendeu, volta um pouco o vídeo, que vai dar para entender perfeitamente. Então, eu gostaria, em nome do Comitê da Coordenação de Pesquisa do IPHAN Campus Maués, gostaria de agradecer ao professor Tarcísio, coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do IPHAN, pelo esse tempo disponível, pelas suas explicações. Eu acho que foi essencial essa conversa aqui. Todos os formulários estão disponíveis no link abaixo. Então, assiste o vídeo, baixa o formulário, dá um gostei aí no vídeo pra gente, e divulga esse vídeo para todos os colegas aí que estão desenvolvendo pesquisa. Eu acho que isso aí vai ser, esse vídeo foi muito esclarecedor e vai ajudar bastante vocês que vão submeter projeto ao Comitê de Ética. Professor Tarcísio, muito obrigado. Eu deixo aqui o meu agradecimento e deixo a palavra com o senhor para fazer suas considerações. Talvez aí, se alguém quiser entrar em contato com o senhor, como fazer, com o Comitê de Ética, como fazer, onde está o endereço disponível, já que a gente precisa deixar o endereço disponível ali. Onde é que está o endereço? Qual o endereço? Pessoal, então, assim, primeiro dizer, para mim, foi muito importante a participação nessa conversa aqui, dizer que o Comitê de Ética e eu próprio estamos à disposição de todos que ainda queiram tirar dúvidas, que queiram entender o funcionamento do comitê, que queiram participar do comitê. A nossa ideia é, quanto mais a gente expandir o conhecimento sobre o Comitê de Ética e sobre o funcionamento, né, funcionamento prático deste comitê, para nós tanto melhor será. Quem quiser contato diretamente, o Comitê de Ética ele funciona no prédio da Reitoria, em Manaus,
ok? No segundo andar, só que a gente não está se reunindo presencialmente, nossas reuniões têm sido virtuais, então a forma mais fácil de acessá-lo é através do e-mail, né? O e-mail do Comitê de Ética é CEPSH, CEPSH, ponto, peraí que agora deu um branco aqui, cepsh.ppgi, @ifam.edu.br, vou repetir, cepsh.ppgi@ifam.edu.br. Esse é o e-mail da secretaria. O meu e-mail pessoal é tsnormando@ifam.edu.br, tsnormando@ifam.edu.br. O telefone do comitê é o 92 3306 0062, 92 3306 0062, embora, como eu falei, né, por conta da pandemia, a gente não esteja lá presencialmente. E é isso. Qualquer situação podem entrar em contato com a secretaria, podem entrar em contato comigo. Obrigado, professor. Não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com os demais colegas aí para nós ampliarmos esse conhecimento. Gostaria de agradecer e fiquem atentos aí no canal, façam sua inscrição para mais entrevistas e conversas para a gente esclarecer dúvidas dentro da instituição de pesquisa, como fazer pesquisa. Curte o canal aí que vocês vão ficar de olho. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, professor.